lá. A preocupação, ele vem com uma experiência muito boa. Primeiro que o bloco de ocupação bebeu muito da fonte da experiência do MCP, né? Do momento cultural da periferia, dessa experiência de se juntar, de sair, não ficar só no seu território, então ir para os outros territórios. Então o bloco de ocupação foi o mesmo caminho. Tinha reunião que um dia era na Zona Sul, outro dia na Zona Norte, outro dia na Zona Leste. E assim a gente ia fazendo. Quando tal ocupação estava sofrendo assédio, sofrendo qualquer questão assim, de ter que sair do seu espaço, né? A gente ia para lá para junto, né? Eles davam um salvão na gente, no grupo, todo mundo ia para lá. E a gente estava num processo, numa crescente, conseguimos alguns prêmios, né, pelo bloco de ocupação, então conseguimos fazer com que o poder público reconhecesse os blocos. A gente conseguiu fazer com que as ocupações estivessem nas pastas, elas saíssem daquelas pastas para ir para a Secretaria de Cultura. Então a gente conseguiu também esse movimento. Montamos vários mapas, montamos vários pesquisas, né, sobre esses blocos de ocupações para dizer, olha, existem e olha a importância desses blocos. No último movimento que a gente fez foi de escrever um projeto de lei, que não falo que a gente bebeu muito da fonte do MCP, até nisso a gente falou assim, ó, que tal pegar essa experiência e montar um projeto de lei voltado para a ocupação. E aí foi escrito, demorou uns 3, 4 meses, né, pegou de pessoas, representando, depois a gente leu. Só que aí a gente teve uma questão que meio que deu uma desmobilizada nisso. A gente leu, aprovou o texto, né? E a gente falou, agora o próximo passo é apresentar, rodar as comunidades, né, as ocupações, e apresentar uma por uma esse processo e depois criarmos um espaço de Itacama, né? Para poder ir para cima dos vereadores, pedir, fazer com que chegue junto, né, nesse projeto. Só que aí teve uma questão que teve aqui na Zona Leste, que foi um assédio, né, um caso de assédio muito forte no Melino Matarazzo lá, e aí aquilo deu uma desmobilizada na gente, porque levou o debate para outras coisas, deu uma rachada, porque a gente entendeu que tinha que pisar um pouco no freio, né? Então em 2024 a gente se reuniu pouco, né, por conta disso, que ainda precisou resolver essas questões, porque essa questão pegou muito em 2024, né? Onde ia, qualquer reunião que tinha, era esse debate que ficava, esse debate que tomava frente, e que algumas ocupações meio que foi se azeitando, né? A gente tem ainda um grupo, né, no WhatsApp, a gente se fala, mas a gente falou, precisa votar as reuniões, precisa votar. Então, assim, tem perspectivas aí, que a gente conseguiu, foi possível, né? E a gente mexeu numa coisa que é muito complicada para o Estado, né? Que é abrir mão de um equipamento deles, né? E a gente conseguiu, tem espaço que conseguiu, que eles acho que é Comodata, né? Que por um tempo vai ficar tranquilo, acho que Coragem é um deles, né? Pombas Urbana, Coragem. O que é concessão? Concessão de uso, né? Que a gente também perdeu esse processo. Como estava lá na discussão da MCP, o secretário chegou a propor para nós, né? Só que a concessão de uso por 5 anos. E a galera que estava ali meio que à frente naquele dia, naquela reunião, tipo, não, a gente não quer discutir isso agora não, porque naquela reunião não tinha muita gente que era de bloco de ocupação. Aí o cara falou, já que vocês não estão legal, eu dou a caneta, o secretário tipo, falou isso na bio, dou a caneta para vocês então redigir uma coisa, só que aí isso não chegou para os blocos. Então assim, tem essas histórias que contaram, nesse dia eu mesmo também não consegui estar nessa reunião e tal, e foi com o secretário, mas então assim, a gente consegue, eu tenho boas perspectivas, né? A gente fez com que o Estado, pelo menos o município, reconhecesse os blocos. A gente conseguiu alguns prêmios, né, para esses blocos, que eram valores que pudesse chegar sem muita dor de cabeça, prestação de contas, essas coisas, fosse muito mais tranquilo, para muito mais fortalecer os blocos. Tudo bem que era uma merreca, não era tão grande, mas era uma grana que chegou. E a gente conseguiu em alguns espaços a concessão de uso, né? A gente sempre discutiu o uso dos equipamentos públicos, né? Minha primeira experiência que eu tive no céu foi tendo que falar para onde eu ia e fazer o que eu ia fazer. Eu falava, isso eu quero conhecer o que esse equipamento oferece, então não necessariamente eu sei o que eu vou fazer aqui. E aí, de tanta insistência, a segurança acabava deixando eu entrar. Mas quando dava alguns passos, eu sentia outros passos. Quando eu olhava para trás, o cara estava seguindo a gente. E eu começava a levar essa demanda, reunia os coordenadores, né?
Falava, olha, tá acontecendo isso. E aí os coordenadores já reconheciam a gente como uma liderança. Então isso, pro bem ou pro mal, foi bom. Bom por uma coisa, porque as pessoas começavam, quando eu estava presente ou alguma liderança, meio que liberava coisa. Mas quando a gente não estava presente, não liberava para outros. Então, quiseram expulsar uma galera do break, porque falavam que riscava o chão, falavam, mas você vai pousar. E a galera estão dançando, porque não tem espaço. E para você, enquanto coordenador, oferecer, né, espaço. E com isso foi aparecendo os nomes, né? E aí alguns convites foram chegando, né? E aí pessoas me convidaram no primeiro momento para coordenar o equipamento no céu, eu não aceitei. E aí até porque o convite que vinha não curtia muito, né? Porque eu sei que foi, pô, junto com esse convite pode ser que surja também ter participado de grupos, né, políticos que eu não curtia, né? Que eu não tinha nada, nenhuma identificação. Então eu não aceitei. E no segundo momento vieram 2 convites de 2 grupos que eu já curtia, que eu já tinha proximidade, né? Que eram grupos de esquerda, né, progressistas. E que falavam, olha, cara, você é uma figura importante, né? A princípio queria que eu fosse pro Jambeiro e tal. Mas aí teve uma briga, uma disputa lá, e aí quando falou, você escolhe, aí eu preferi ir pro Inácio Monteiro, fiquei um tempo lá, depois do Céu Jado. E a primeira coisa que eu fiz, quando eu cheguei no Inácio Monteiro, foi tirar a catraca. Falei, vamos acabar com a catraca, chamar os vigias, falar, vocês de hoje em diante não vai seguir ninguém, vocês trabalham aqui para defender o equipamento, então a sua relação com o público, qualquer questão que tiver, você vai chamar a gente, porque também é isso, os coordenadores atribuíam os vigias a tudo, então qualquer problema vocês resolvem, então os caras não desciam para resolver o problema, deixavam na mão dos vigias. Os vigias, eles estavam no equipamento cultural, mas eles recebiam formação como se fosse para trabalhar no banco, era a mesma formação. E aí eu parava várias reuniões assim, só para fazer com os vigias, falava, vocês estão no equipamento de cultura e vocês não estão só. Então, quando vocês tiverem algum problema, vocês vão chamar os coordenadores. Existe uma comunicação via rádio aí para isso. E se qualquer coordenador que recusar isso, ele me chama. E também falava isso muito com os coordenadores. Se tiver perseguição ao funk, ao rap, aos pretos, né, galera, a gente criava vários problemas se viesse alguém com esse olhar. E tinha. No céu, o que mais tinha, né? Era uma galera trabalhadora, mas que tinha um olhar meio de direita, ela achando que o céu era só para educação, porque ele nasce com as 3 secretarias, mas no segundo momento, quem muda a prefeitura, fica tão na mão da educação, então a galera acha que é só da educação, então é só para as unidades escolares. E não era só para isso, né? Era também com uma porrada de outras coisas, trabalhar as relações humanas. E os céus, eles vão para a periferia justamente porque na periferia é a ausência de equipamento público. Então, oferecer uma escola a princípio, vai para essa escola, só os piores alunos, daqui a pouco. Os alunos vão que ir para o céu, daqui a pouco a galera descobre a potencialidade que é um céu. Então, coordenar o céu foi muito bom, permitiu fazer frente a essa galera. E aí a gente fez uma reunião aqui histórica, que era a Casa de Cultura, que é desde os anos 90 que vinha puxando. Aí eu participo nos anos 2000, reforço esse debate. Aí em 2009 o secretário aparece, 2008 o secretário aparece, era o Calil, que inclusive quer também do audiovisual, da audiovisual não, e ele fala, olha, se for construir não vai dar tempo, a gente não pode terminar. Eu posso alugar? É quando ele fala, pode alugar, o subprefeito vai lá e aluga e não, não precisa de dinheiro da secretaria não. A gente mesmo paga, porque nessa época as casas de cultura estavam na mão da subprefeitura. A gente consegue uma casa alugada, um espaço bem central, e onde a gente faz a semana de arte maluqueiro, a gente se organiza, aí nasce um bloco de carnaval, nasce um monte de coisa. Só que ainda não dá conta. Aí eles devolvem a casa de cultura, que aí muda, vai para a Secretaria de Cultura, eles devolvem. Aí a gente começa a fazer uma briga com a Secretaria de Cultura, ele precisa de uma casa de cultura para Guaianazes. Aí eu tô no céu, aí aos 45 o pessoal me liga e fala, olha, temos 2 semanas, porque o prefeito perdeu, temos 2 semanas para aprovar mais uma casa de cultura. Você puxa essa reunião? Eu falei, puxo. Aí a gente fez a reunião no Cine Campinho, veio a secretária, veio todo mundo, e aí a gente aprova. Só que a gente tinha que escolher um espaço, que a gente já estava andando por vários equipamentos, né? Tinha poucos dias, aí a gente consegue um espaço que é longe da gente, longe aqui do mas está na região, que é aqui em Jardim Soares. Aí só que tinha um morador lá, a gente falou, mas apropriar morador assim não, vamos conversar e vamos garantir a moradia para depois usar esse CDC, que
estava na mão do esporte. Aí conseguimos ir para a secretaria e aí foi feito o equipamento. Só que quem assume a gestão do Dória. E me faz aí a gente está no novo secretário e eles falam assim, olha, vai vir a Casa de Cultura vai inaugurar tal dia, tal mês. Beleza. E eu faço uma pergunta provocativa, né? Então tá diversos coletivos assim, olha, a gente lutou muito para essa Casa de Cultura, toda essa galera que está aqui lutou muito para essa Casa de Cultura. Então a gente quer o mínimo que um coordenador seja aqui do território, que seja daqui. Aí ele vira para mim e fala, pode ser você? Eu falo, não quero, não é para mim. Não, pode ser você, então pensa aí daqui uns dias você me fala. Ele nem sabia que eu trabalhava em céu. Aí a galera, o movimento vem tudo para cima de mim, fala, não, tem que ser você, porque se for você vai vir qualquer uma e eu aceito. Né? Só que aí dura uma semana ou duas, porque aí tem o prefeito não estava indo em lugar nenhum. Na Casa de Cultura o Dória vem. Só que ele vem em um período que tinha tirado leite da criança, tinha proposta de ração humana, um monte de coisa. Aí a galera começou a fazer manifestação. E aí o Dória foi pedir para o secretário e pedir para me abafar. E falei, não vou abafar, essa não é minha função. É legítimo a reivindicação da galera. Mas você conhece todo mundo que está aqui. Eu falei, mas nesse momento o meu papel é outro. E aí começa, né? E aí os coletivos também começam a fazer manifestações e tal. E eu viro para ele e falo, olha, hoje é meu último dia que eu vou estar aqui. Eu vou terminar o evento de inauguração, mas eu não quero estar aqui amanhã. Quero dormir. Ele falou, não estou mais aqui. Então, aí também resolvi sair e tal. Casa de Cultura hoje é uma realidade, existe. A gente ganhou, mas não levou, né? A gente já teve brincadeira, porque é isso, assim, nem todo mundo utiliza, né? Às vezes vive devolvendo recurso. Então, fiquei por um tempo o pessoal me ligando, mesmo não sendo mais, o coordenador tá bêbado aqui, a gente trancou numa sala aqui. Segurança me ligar. Mano, eu não sou mais coordenador daí e tal. E aconteceu diversas violências, vários coletivos deixou de acessar recursos, né? Então, se a gente tem brinco, ganhou, mas não levou. Mas hoje é uma realidade, a gente conseguiu Casa de Cultura, ela existe. Mas a gente não entra muito lá, não tem porquê isso, né? Mas foi uma experiência legal, né? Pouco tempo, mas foi uma experiência boa. E com isso, assim, deu uma reverberação, assim, porque essa manifestação impactou na cidade de São Paulo. Então, o Sturman, que era secretário de Cultura, ele saiu tirando todo mundo que ele conhecia que era de movimento. Até o cara que só lia o Diário Oficial, que era o camarada Odinho aqui de Meio Matará, só lia o Diário Oficial. Então o cara não articulava nada, só lia. Ele ficou sabendo que o cara pertencia a movimento de cultura, ele tirou o cara. Então ele fez uma limpeza assim, porque isso deu uma bala assim, na cidade, assim, a partir... Aí saiu daqui de Guanás, foi pro Itaim, lá também teve manifestação, só que para lá o Dória já não foi, né? Saiu daqui expulso assim, pela comunidade. Né? Mas foi essa experiência, as duas experiências permitiu fazer muita coisa, até hoje a galera traz relato desse tempo, construímos muita coisa com diversos coletivos, movimento. Foi uma experiência de 4 anos muito boa. Eu sempre carrego comigo de que tudo que a gente faz é um processo de luta que não começou agora, nem começou comigo. Começou muito antes, né? Inclusive da onde eu peguei da luta foi graças a essa galera que começou muito antes. Então isso me permite pensar de que a gente não tem um direito de desistir, de abandonar, não é opção. Né? E de, ao mesmo tempo, de olhar para todo mundo nesse processo como igual, né? Porque também eu sempre ouvi uma frase da galera dizer que tem que passar o bastão. E eu acho que não é passar o bastão, é segurar junto, né? Unir essa coisa da experiência com a energia nova e tal. Né? Não é anular ninguém dos processos. E ao mesmo tempo o meu entendimento de processo de luta também ampliou muito, né? Eu faço uma certa analogia com o Rio Tietê, que começa aqui em Salesópolis. Se a gente for lá no início do começo do Rio Tietê, é super pequeno. E se você perceber o tamanho dele, termina lá no Itapura, lá em Paraná, ele é super grande. Então, para ter essa extensão, para ter todo esse tamanho, ele nasce de um tamanho muito menor. Eu olho para a luta também a partir disso. Então, assim, a luta é com quem está afim de fazer. Então, ela inicia a partir de poucas pessoas mesmo. Poucas pessoas. Não precisa. Eu sempre tinha uma referência de olhar que uma luta, que um movimento, ele se iniciava com muita gente. De fato, muita gente é muito importante. Mas como ela não nasce com muita gente. Ela nasce com poucas pessoas. São essas poucas pessoas que vão convencer essas muita gente da importância que está na luta. E aí eu trago para finalizar uma poesia de um camarada lá do Binho, lá do Sarau
Binho lá da Zona Sul, que diz que uma andorinha só não faz verão, mas que pode acordar todo o rebanho. Então, que a luta a gente possa continuar e dizer que só por meio da luta que a gente consegue transformar. Bate o tambor, ai, oi, oi, e treme o chão, que a favela é o mirante desse povo, a fortaleza de uma gente em união.